Abra vossas Bíblias em Jó. Aleluia. Esse é o capítulo, livro de Jó, capítulo 41, versículo 11, do 10 em diante. Aleluia, Deus. Do 11, me perdoa. Do 11 em diante. Jó 41, 11. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus está nos ensinando que a obra será terminada, será concluída. E obra, irmãos, é uma coisa importante, como o pastor Vinícius falou aqui, fortemente no meu coração. A gente, quando inicia uma obra, Jesus nos ensina que a gente tem que fazer um cálculo, né? E fazer cálculo na presença de Deus é muito profundo, né? Porque nós dependemos de todo o recurso dele. E quando o Vinícius falou isso, Deus falou assim: às vezes nós entramos na casa de Deus com muita tristeza, muita angústia, com problema, dificuldade, às vezes na vida financeira, sentimental, familiar, nas áreas da vida do homem. E muitas das vezes nós entramos desmotivados na casa de Deus, sem motivação nenhuma. Às vezes você senta no banco e sua vontade é ficar em casa. Só que Deus, quando faz você vir até a igreja, quando Deus faz você vir até o lugar onde seus irmãos estão, isso é sinal que você quer viver a sua chamada. Porque seria muito fácil, né, se a gente fizesse somente a nossa vontade. Se você está aqui contra a tua vontade, é que você acredita na chamada de Deus. Porque se era para nós estarmos em casa, um frio desse, deitadinho, tomando um chazinho, uma bolachinha, né, um cafezinho. Mas se você está aqui, você acredita que tem um Deus que vai mudar a tua vida. Aleluia. Como irmãos, nós sabemos que todos nós temos dificuldade. E quando o Vinícius falou, fortemente ao meu coração veio um grande ânimo. Porque Deus, ele fala e ele cumpre. Ele fala que ele vai começar, mas ele também fala que vai terminar. Aleluia. Então vamos esperar Deus terminar. Aleluia. Né? Vamos aceitar no meio do processo. Às vezes, muitas das vezes é melhor ficar quieto. Às vezes o silêncio é uma resposta. Aleluia. Né? Porque o que nós vamos aprender hoje é que Jó é mediante a tanta falácia, tanta coisa que ele disse a Deus, e Deus não respondeu naquele momento. Deus esperou que todas as palavras da boca dele cessassem. Deus é como se Deus tivesse falado para ele: agora sua boca, sua língua está seca, então agora eu vou molhar suas palavras. Agora você vai falar com sabedoria. E no meio daquele processo, Deus vai ensinar a Jó que tem coisas que Deus não pode te mostrar no exato momento. Deus não pode te mostrar como Jesus, quando ele está orando ali no Getsemane, quando Jesus está chegando a hora dele partir, quando chega a hora dele ir para a cruz, a hora dele sofrer, Deus mostrou para ele o que ia acontecer com ele. Ele já de fato sabia, mas ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Tem coisas que Deus não vai te mostrar, porque senão você desistiria da sua chamada agora. Aleluia! Se Deus fosse mostrar para você o sofrimento, a traição, o problema, a angústia, você não queria. Mas é necessário que você passe. Porque você passando, um dia você vai encontrar com alguém, você vai falar: eu passei por isso, mas a mão do Senhor me fortaleceu, e hoje eu estou aqui para contar um testemunho diferente. Jó 41, versículo 11, e nós vamos entrar na palavra do Senhor, que vai dizer assim, 41, 11: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus está dizendo: quem primeiro me deu alguma coisa, para que eu possa retribuí-lo. Porque todas as coisas que estão na terra são meus. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, araia, subir que mandará. Obrigado, Senhor, meu Deus, por nos encorajar. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque só o Senhor pode nos levantar nesta noite, Senhor. Senhor, se não é a tua graça, se não é o teu amor, se não é o Senhor, ó Deus, nós de fato não estaremos aqui. Obrigado por viver, ó Deus, ó Pai, a tua dependência, Senhor. Obrigado, Senhor, por viver o teu milagre, Senhor.
Obrigado, Senhor, por glorificar o Teu nome nesta noite, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Assim como a Tua palavra agora, Senhor, meu Deus, ó Pai, em Tiago, nos ensina, meu Deus, ó Pai, a ler a Tua palavra, Senhor. Nos dá sabedoria para compreender, mas nos dá mais sabedoria para viver a Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós não sejamos apenas um ouvinte esquecedor, ó Deus, mas que a gente possa ser praticante da Tua palavra. Nos ensina a passar pela fornalha, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a passar pelos leões, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a atravessar os mares vermelhos, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a viver o Teu milagre, ó Deus. Nos capacita nessa noite, Senhor, porque precisamos da Tua presença. E nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos ficar com a Bíblia aberta. Volte um pouquinho para trás, no capítulo 32. A Bíblia vai dizer, todos ficam abertos no capítulo 32. E isso é muito interessante, a história de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia fala no capítulo 1 que Jó é um homem que Deus vai falar dele, Deus vai lhe dar. O próprio Senhor vai falar das características e do caráter de Jó e de como Jó se comportava e vivia em seu tempo em que ele teve de vida. A Bíblia ensina que Jó, na terra de Uz, esse homem era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e ele desviava do mal. A Bíblia diz que ele tinha uma família próspera, 7 filhos e 3 filhas. Esse homem era possuidor de muitas ovelhas, ele era possuidor de muitas coisas. Esse homem era um homem rico, um homem com muitos tesouros, muitas coisas, muito gado, muitas coisas. Mas a Bíblia vai dizer aqui que esse homem, ele passa por um período muito difícil na sua vida. A sua história e a sua vida fica marcada naquele tempo no coração de muitas pessoas pelo todo o sofrimento e todas as coisas que Jó passou. O que me encoraja de Jó é que Deus, ele deixou para nós no século 21 algumas características que nós temos que ser como Jó e a outra como não ser como Jó. Porque existe coisas na nossa vida que a gente vai imitar. Eu mesmo sou prova viva disso. Muitas coisas, quando a gente começa a pregar, eu gostaria de pregar igual o João Batista. Hoje, eu deixo para lá esse ministério. Né? Todo mundo que começa assim, o jovem, novo convertido, ele tem uma inspiração, né? Alguns hoje, né, têm sua inspiração, né? De fato, Jesus é a nossa única e verdadeira inspiração. Mas a Bíblia vai nos ensinar também que algumas pessoas foram heróis, como Davi, que foi aqui dito, escritor de Salmos, né? Homem que louvava ao Senhor, mesmo com suas depressões, seus problemas, suas dificuldades, mas era um homem que louvava ao Senhor, né? E dizia que Deus não deixaria ele morrer sem antes contar os feitos que Deus tinha feito na vida dele. Não é à toa que nós lemos os feitos de Davi. A Bíblia também vai falar de Sansão, um homem forte, valente, poderoso, Salomão com sabedoria, Moisés na sua obediência. Então a Bíblia, ela vai falar de homens naturais que viveram o sobrenatural com Deus. Aleluia. Homens que foram aperfeiçoados em coisas, irmãos, que para eles eram loucura, mas para Deus era o poder deles ser aperfeiçoado. Quando você olha para Noé, a capacidade de fazer uma arca naquele tempo para salvar a família dele e aqueles animais é uma coisa impossível. Mas a obra que Deus começou na vida de Noé, Deus terminou a obra. Aleluia. Ela tinha tempo, tinha data, tinha hora, tinha momento. As dificuldades para construir aquilo, ele passou. Então todo homem na terra vai passar por isso. É necessário que nós passamos por sofrimento. É necessário que nós passamos por perca, angústia, dificuldade, porque na terra vamos passar por isso. Só tem uma coisa que nós não passaremos, é quando estivermos na eternidade, nós não passaremos mais as tribulações, porque essas coisas, as primeiras coisas, elas vão se passar. Eu vi hoje um documentário muito interessante de um molúsculo que cria ali a pérola, que é quando a pérola é criada sobre dentro daquele molusco. E o interessante era que, eu não sei quem postou esse vídeo, mas aquilo falou demais comigo, que aquela conchinha, quando ela estava em um lugar onde ela não é seu habitat natural e ela passava por muitos períodos difíceis, ela começou a produzir uma pérola diferente, uma pérola como se fosse da cor de ouro, uma pérola rara.
E quando aquela mulher abriu ali a pérola, quando abriu ali a concha, ela viu que tinha ali inúmeras conchas e ela quis entender por que aquele fenômeno natural aconteceu. E ali alguém que entendia explicou, ó, porque fora do ambiente, do sofrimento que aquele moruto, que aquela concha estava passando, ela começou a produzir algo diferente e que tinha muito mais valor do que fosse no habitat natural. E aquilo mexeu comigo, e é grande realidade. Por quê? Porque você vê uma pérola na Babilônia. Você vai ver Daniel, que produziu algo diferente não estando em casa. Aleluia. Você vai ver, né, Daniel ser um grande homem dentro da Babilônia, sendo que não estava no seu habitat natural. Mas no seu habitat natural, no habitat onde ele estava, ele produziu algo que aos olhos da humanidade naquela época foi a coisa mais preciosa do que aconteceu. Então, o que Deus me encorajou, Deus falou: meu filho, não procure ambientes para você produzir coisas boas, somente ambientes bons. É porque no ambiente que muitas das vezes para você é sofrimento, no ambiente para você é choro, no ambiente para você é perca, para mim é vitória. Aleluia. Eu falei: Senhor, tem como? Tem, porque quando Cristo está levando a cruz, quando ele está apanhando, quando ele está sofrendo, quando ele toma o soco ali dentro do sinédrio, quando ele está sendo julgado, amarrado, quando ele não está fazendo um milagre, parece uma derrota, mas era a produção da nossa salvação. Era a produção, ela era produzindo para nós a vida eterna. Era ele produzindo coisas boas. O ferimento dele, a pancada que ele tomou, a sua que ele tomou, para nós hoje nós não queremos aquilo. Aquilo não faz parte. Para nós não queremos mais aquilo na nossa vida. Não queremos passar o que Cristo passou. Mas aquilo que ele produziu levou nós hoje a estar sentadinho hoje. E hoje obedecendo e ouvindo a palavra dele. E produzindo a graça maravilhosa que nos leva até ele. Então não importa o ambiente que você está. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei se é na vida sentimental, não sei se é na sua área familiar, eu não sei em que área da tua vida você está desanimado. Você fala: pastor, eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero mais servir o Senhor, eu estou cansado de ler, parece que não acontece nada, eu estou cansado de pregar e parece que as coisas não fluem. Senhor, pastor, eu não quero mais viver isso. Mas é quando você não quer que Deus produza a sua vida. Porque todos os homens que Deus chamou, eles não queriam. Moisés disse: Senhor, não sei falar. O próprio Jeremias disse: Senhor, chama outro. Tem outro, eu sou a criança. Mas todos os homens que Deus chamou, que eles não queriam, eles produziram coisas boas. A produção da sua vida vai acontecer nas coisas mais difíceis da sua vida. E hoje nós vamos aprender uma coisa. Você vai ver que Jó, quando ele está vivo, quando ele está ali vivendo com a sua família, e ele tem tudo que ele queria, e tudo que ele correu atrás, porque Jó era um homem trabalhador e honesto, você vai ver que tem assuntos que Deus não toca da vida dele. Deus vai falar somente de algumas características de quem ele é, porque quem vai falar da própria vida é Jó. Deus vai falar dele no começo e vai falar com ele no final, mas no processo Jó revela realmente quem é ele. Porque é no meio do processo que Deus vai revelar, você mesmo com a sua boca vai confessar que de fato você precisava ainda muito mais de Deus do que você ainda precisa hoje. E isso para nós é maravilhoso, porque Deus só fala algumas palavras. Se você olhar, Deus vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Deus fala da sua identidade, Deus fala do lugar onde ele mora, Deus faz seu mapa geográfico, Deus fala da integridade dele, da retidão dele. E Deus fala que ele era temente a ele e ele se desviava do mal. Deus fala que a sua família era próspera. Deus fala que ele tem tudo. Mas Deus aqui vai falar do mundo espiritual. E do capítulo 3 em diante, Deus não fala mais nada. Deus se cala e deixa o homem falar. E quando o homem começa a falar, o homem perde o entendimento. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa bagagem é o tempo que nós passamos na igreja. Muitas das vezes nós pensamos, eu falo isso por leitura, muitas das vezes nós pensamos que nós lemos a palavra, que nós meditamos, eu li Gênesis, Apocalipse, eu li a Bíblia toda, eu li vários livros, eu estudei, eu sentei com muitos homens habilidosos, homens que sabiam a palavra, e eu já sei de tudo, então eu não preciso mais me entregar da forma que eu me entreguei no começo. Eu não preciso mais fazer o que eu fazia no começo. Eu não preciso chorar mais. Eu não preciso ter mais aquela intimidade, aquele relacionamento. Eu não preciso mais. Agora é uma pessoa que eu posso entrar. Eu não vou mais bater na porta. Eu já tenho a chave. Eu vou entrar e vou fazer tudo o que eu quero. Aí Deus olha para Jó e diz: Jó, você se perdeu faz muito tempo. E isso nós vamos ver dentro da Bíblia. Por quê? Porque quando Deus vai falar de um homem na terra, quando Deus vai falar de um homem, é que esse homem chamou a atenção de Deus.
Por isso que você tem que evitar de falar de você e deixar que Deus fale mais de você. Aleluia. E isso é maravilhoso. Se nós olharmos no versículo 1, você vai ver que no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 9, você vai ver que Satanás, quando vai tocar em Jó, ele vai falar que Jó, ele só adora a Deus porque Jó tem tudo. De fato, hoje, você só veio adorar a Deus porque Deus lhe fez alguma coisa? Você veio aqui hoje para adorar o Senhor porque Deus abriu a porta de emprego? Ele melhorou sua vida sentimental? Porque Deus fez alguma coisa assim na sua vida? Porque se você tem esse pensamento, Deus vai começar a mudar o seu pensamento sobre ele. Você não quer que seu filho te ame só porque você dá coisas a ele. Você quer que seu filho te ame porque você tem uma fé dentro do seu coração, um sentimento, e esse sentimento precisa ser correspondido. Então o amor de Deus precisa ser correspondido. É o que o Marcelo diz: eu leio a palavra, mas eu não correspondo no dia a dia pela prática esse amor por ele. Porque quem serve a Deus forçado, quem serve a Deus com medo, e nós aprendemos esses dias, não tem um amor aperfeiçoado dentro dele. Porque quem ama não sente medo. Jesus disse que o verdadeiro amor expulsa o medo. Quem ama a Deus não anda com medo de Deus. Mas Senhor, eu não vou entrar em tal lugar porque Senhor, não, quem ama a Deus está com a sua consciência tranquila. Sabe por que muitas das vezes há pesares em nossa mente? Sabe por que muitas das vezes você fica angustiado, não quer saber de mais nada? Porque o amor de Deus não está aperfeiçoado na sua vida. Você acha que porque você participa de um culto, que você leu a palavra, você já acha que você já é íntimo e que o amor de Deus está em você. Não, Deus, quando você está fazendo a sua miséria, quando você está cometendo o seu pecado, está lá alguém que está te olhando, e naquela hora Deus podia abrir o céu e fazer você passar a maior vergonha. Mas Deus não faz isso. Por que Ele não faz? Porque Ele vai te ensinar que a palavra que você leu e aquilo que você está aprendendo no dia a dia, no decorrer da sua vida, Ele vai aperfeiçoar o amor dele sobre a sua vida. Só que isso nós precisamos aprender. Sim ou não, igreja? Sim. Então você vai ver que Jó, no capítulo 1, no versículo 9, quando Satanás diz ao Senhor que Jó dê balde teme a Deus, ele vai falar: acaso o Senhor não cerca ele com uma cerca? E a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Então há uma proteção. Fala, proteção. Proteção. Jó, por ser um homem íntegro, fiel, temente a Deus, e Deus dá testemunho dele, Deus colocava sobre ele uma proteção. Mas se Deus hoje tirar a proteção da sua casa, você vai continuar amando a ele? Ouvi só uma pessoa dizendo: você vai continuar amando ele? Sim, mas o problema é, será que na hora em que você viver isso, você vai ter o mesmo sim na sua boca? E Deus não trabalha na nossa teoria, Ele trabalha na prática. A mesma palavra que você lê, você vai ter que viver. E dura coisa é viver a palavra. Fala que é profeta, vai ter que viver a vida de profeta. Fala que é pastor, vai ter que viver a vida de pastor. Fala que é uma mulher missionária, vai ter que ser missionária. Por quê? Porque tudo que você lê, tudo que você faz, tudo que você fala, que Deus não plantou em você, você não pratica, você é mentiroso. A mentira está em você, né? Isso, e é claro. Então você vai ver que Deus vai falar, quando o próprio diabo vai dizer: você abençoa ele, os seus bens multiplica, porque o Senhor abençoa, porque o Senhor o cerca, porque o Senhor protege. Então o diabo sabe que você é abençoado, que você veio para esse culto, não morreu, que nada aconteceu na sua família. É porque alguém está cercando você e alguém está protegendo você. Então o diabo sabe que ele só pode tocar na sua vida quando essa proteção ela sair. Então ele precisa de uma legalidade espiritual e uma legalidade no mundo físico. Por que tem muitas coisas que acontecem na vida do cristão? Legalidade, permissão de Deus. Tem coisas que Deus vai deixar você viver para você aprender a glorificar o nome dele. Porque eu fico olhando a travessia do Mar Vermelho. Quando eles chegaram do outro lado, eu fico imaginando eles dizendo: Senhor, meu Deus, o nosso Deus é maravilhoso. Mas passou 1 mês, 2 meses, eles já estavam murmurando. Eles já estavam ali dizendo: meu Deus, como pode? Nós estamos aqui sofrendo. E como pode uma mente que acabou, os olhos que acabou de ver uma coisa daquela ali, agora se de repente mudar? Talvez hoje Deus quer que você volte lá atrás agora um pouquinho e você lembre de todos os livramentos e todas as vezes que Deus pegou na sua mão e Ele te colocou de pé. E não era para você estar aqui, era para você estar caído, derrotado. Mas hoje você está aí em pé.
Aí Deus, ele faz, nós temos essa consciência. Por que a palavra de Deus ela é tão importante? Porque só ela pode fazer isso. Somente a palavra pode trazer você a sua consciência e ensinar a você a ter uma vida espiritual diante de Deus. Por que Tiago fala isso com clareza? Ele diz, não seja apenas ouvinte, irmão, pratique. Por quê? Porque o ouvido prova as palavras. Porque tudo que você falar, Jó, tudo que ele falou, ele agora ia ter que viver. Tudo que Jó fazia, ele impressionava as pessoas. Jó era um homem de boa impressão. Se Jó chegasse no mercado, tinha uma boa impressão. Aí vem Jó. A Bíblia diz que cantavam músicas. Os jovens gostavam dele. As pessoas admiravam Jó. Ele tinha admiração local. As pessoas amavam a ele, porque ele tinha uma conduta espiritual aos olhos das pessoas. Mas só Deus sabia o que estava no coração dele. Talvez você tenha uma conduta espiritual. Talvez você sacrifica, você vem ao culto, você sobe um monte, você lê a Bíblia, mas tem algo no teu coração que Deus precisa transformar e mudar. Deus precisa mudar o seu entendimento. Deus precisa mudar às vezes. E só Deus sabe isso. Por isso que Deus começa com elogios. Se você olhar a Bíblia Sagrada em Apocalipse, Deus vai falar das igrejas. Elas têm obras, mas elas têm defeitos. Deus não vai falar só de qualidade, Ele vai falar de defeito. E é necessário que falamos do defeito, sim ou não? Tem gente que fala, mas o pastor Rafael só fala coisa que é dura. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo em que vivemos, ele não brinca. E Satanás não brinca. Porque quando Deus dá uma legalidade a ele aqui, o que ele faz? Ele vai destruir a vida de Jó. Ele vai tocar em Jó. Só que para nós entrarmos da onde nós viemos, nós temos que entender um período. Você vai ver que ele fala, a sua casa, a sua família, seu negócio, seus filhos são protegidos. Mas o que você é capaz de fazer sem a proteção de Deus? Quando Deus fala, eu vou deixar o Ricardo viver a vida dele sem ele me sentir por algum tempo. Eu vou deixar Davi, como viveu no deserto um tempo, sem Deus lhe dar resposta. Quando ele escreve o Salmo 116, ele diz, todo homem é mentiroso. Como pode Deus enviar Samuel na minha casa, o maior profeta, dizer que eu vou ser rei, e agora já faz mais de 8 anos que eu estou esperando o trono, mas estou morando no deserto? Como pode enviar o melhor profeta na minha casa e dizer que eu vou ser abençoado, que a minha nação vai ser grande, que eu vou tomar Sião, que eu vou tomar Jerusalém, que eu sou rei, e 8 anos ainda e a coroa não chegou na minha cabeça? Davi não entendia aquele processo. É por isso que ali ele vai escrever coisas que a mente humana, é o lado humano dele. Por isso que tinha hora que quando ele subia para o monte e que ele começava a tocar harpa e o Espírito descia até ele fazia entender, como nós aprendemos no Salmo 24. Ele diz, o Senhor é a terra. Quando ele começa a dizer, o Senhor é meu pastor. Mas tem momento que ele diz, o Senhor, por que a promessa não se cumpriu? Por que não aconteceu? O lado humano. E Deus tem que deixar você viver essas coisas. E na igreja existe o lado emocional e o lado da razão. Paulo diz para nós temos um culto emocional ou um culto racional? Racional. A quem você serve? A Deus ou ao diabo? Se você serve a Deus, Deus tem as suas exigências. Se você serve ao diabo, ele também tem a dele. E isso é muito profundo. Eu estava conversando com a Ed e algo marcou muito o meu coração, porque nós homens corremos atrás do material a todo tempo. Quem não gosta aqui tem que trabalhar, tem que correr atrás do seu pão de cada dia. Todos nós trabalhamos, sim ou não? A maioria, alguns não estão trabalhando. Mas de alguma forma você tem que correr atrás de dinheiro para pagar suas dívidas. E aí você tem que ali no dia a dia falar, vou dar um jeitinho brasileiro. Você tem que fazer, a mulher vai ali fazer uma faxina, o outro ali canta, o outro ali vende umas coisinhas, o Ricardinho vende outra, a vida dá seu jeito, Ricardo, cada um dá seu jeito, o time vende sua camisa, cada um dá seu jeito de correr atrás das suas finanças, sim ou não? Porque você quer algo na sua vida. E eu vi uma historinha, uma coisa simples, mas falou muito no meu coração e é verdade. Eu fiquei olhando aquilo, é muito verdade. Um homem foi visitar a sua mãe, se eu não me engano a mãe ou é a avó naquele vídeo, e ela estava com demência no asilo, ela só olhava para a parede. E quando ele chegou até ela, ele disse, nossa, eu acompanhei essa senhora, essa mulher que ali aparentemente é alguém da família dele, alguém íntimo dele. Ele disse, essa mulher só orava, fazia o bem, nunca vi essa mulher fazer o mal, e hoje essa mulher está aí demente, está aí, né, olhando por nada. E ele pensava que aquela mulher não estava ouvindo. De repente ela vira para ele e fala uma coisa que me surpreende a nós todos.
que às vezes Deus, às vezes o diabo lhe permite que você tenha muitas coisas boas e que você ganhe muitas coisas. E é como uma cadeia, a porta está aberta, só que você não precisa sair. Você se sente confortável até o dia em que a porta se fecha. E aí não tem como você voltar atrás. Então o seu pecado é gostoso. Por quê? Porque as pessoas, o diabo ensina que as pessoas têm que viver uma vida boa sem elas precisarem recorrer a Deus. E de fato é. Se eu tenho uma casa, um carro, se eu tenho tudo, eu não preciso de Deus. E as pessoas pensam assim. E às vezes você pensa que é Deus que está te abençoando. Mas como que Deus ele vai te abençoar? Você tem uma casa, tem uma empresa, você tem carro, você tem dinheiro, mas você não ora mais. Você não medita mais na palavra. Você tem a porta de emprego, você trabalha de segunda a segunda, mas você não consegue mais ter uma vida de oração. Você não consegue mais ter o amor de Deus dentro de você. Como pode você dizer que isso é Deus te abençoando? Isso é uma prisão. E você se sente confortável porque você chega em casa, vê o seu 55, você vê o seu belo sofazinho, você vê a sua geladeira farta, você vê que na sua conta tem dinheiro, mas você não sente mais a presença de Deus. Aí Deus olha para ali, para você e fala: ó, essa porta, essa prisão que você está vivendo, ela está aberta, o problema é que você achou outra porta, e essa porta não sou eu, porque Deus não vai fazer isso. Deus não vai dar algo a você que vai aprisionar a sua vida. Deus vai fazer você abrir os seus olhos. Aí eu entendi o porquê daquelas pérolas, que elas foram criadas daquela forma. Por que elas deram o melhor daquela forma? Porque quando você está na obra de Deus, quando você está andando com Deus, você pode apanhar, você pode sofrer, você pode ser humilhado, você pode estar numa masmorra como Paulo, você pode estar numa fornalha de fogo como Cedraque, Mesaque e Abednego, você pode estar na cova do leão, mas Deus se fará presente com você. O problema é que nós só vemos Deus na hora da bonança, na hora do sofrimento. Nós achamos que Deus esqueceu. E a Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, meu amigo, o tempo se fechou. Quando ele diz está consumado, eu paguei a dívida dos homens, o céu ficou escuro. E agora ele não está mais na negridão da terra. Agora, quando ele fecha os olhos, ele está no reino de Deus. Ele está agora vivendo as coisas de Deus. E parecia uma derrota. Então nem sempre a estabilidade da tua vida quer dizer que Deus está com você. Nem sempre a riqueza que você carrega, nem sempre a conta no banco, nem sempre essas coisas na tua vida vai dizer: olha, Deus está comigo porque eu estou pagando a minha dívida. Eu sei, talvez possa ser que o próprio diabo está ajudando você a pagar a sua dívida. Você está pensando que é Deus. Por quê? Porque está pagando a dívida, mas não está orando mais. Está pagando a dívida, tá andando com o carro da hora, aperta o controlinho, abre as 4 portas, mas não consegue mais ter uma vida com Deus. E isso que muitas das vezes é uma prisão em nossa vida. Jó vivia uma prisão, eu vou mostrar isso dentro da palavra. Jó vivia uma prisão. Ele era um religioso cego, que achava que pela sua conduta de ir aos lugares, ele achava que Deus não ia mostrar para ele as impurezas do seu coração corrupto. E ele precisava ser exortado. Ele precisava sair da aparência e voltar para viver com Deus. E nós precisamos entender. Por isso que eu amo. Às vezes é melhor vir com chinelo de dedo, chorando e tremendo, do que vir bonito e ser falso. Isso me maravilha quando eu olho isso. E a Bíblia vai nos ensinar aqui. Disse o Senhor: eis que tudo quanto que Ele está em teu poder, está em teu... você nunca vai ver isso na Bíblia, Deus fazer isso, a não ser esse texto, dizer assim, eu passo o poder de você tocar a outra pessoa para você. Deus fez isso para Satanás. Olha como Deus, para ele provar o teu caráter, ele fala: vai lá no Vinícius, no Jimmy, na Bianca, e eu entrego o poder de tocar ele. O que ele está dizendo? Que o poder ainda continua na mão de Deus, só que ele dá a quem ele quer. E Deus, ele nos ensina que o poder... Jó achava que ele era poderoso? Achava. Tinha que ter ouro, tinha prata, tinha riqueza, sua família tinha saúde. Está vivendo o Salmo, se eu não me engano, 123, 124, né? Está com seus filhos em volta, está vivendo bem. Mas Deus fala: eu quero ver a hora que a mesa esvaziar. Meu Deus! Quero ver na hora que a figueira não florescer. A hora que eu olhar e ver o galho seco.
Aí Deus vai olhar para dentro de você e vai dizer: e aí, Patrício, você é o mesmo que contou a parábola lá atrás? Você é o mesmo que chorava no altar? Ou você vai estar vivendo uma hipocrisia? Porque no começo você é uma coisa e no final ou na metade você é outra. E Deus precisa revelar de fato a nossa identidade. No capítulo 2, quando depois o diabo ele vai lá tentar destruir a vida de Jó, ele já tinha roubado, já tinha matado os filhos dele. O que me maravilha, Marcelo, é que no capítulo 2, no versículo 2 vai dizer: então o Senhor disse a Satanás: da onde você vem? Ele: eu estou rodeando a terra, estou passeando por ela. Isso foi irresponsabilidade de Adão. E se não tivesse dado a legalidade, o diabo não estava rodeando a terra. Quando você passa a procurar sobre aquilo que Deus te deu para o diabo, aí ele passeia no que é teu, meu Deus. que Deus te deu. Por isso, o carro Deus te deu para usar para a obra, mas você quer dar para o diabo. Meu Deus. Então vai ter um problema. Na hora que ele tomar, ele vai usar. O diabo, ele não brinca. Ele vem e toma. Olha como que é tão interessante. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Olha o que ele vai dizer nesse versículo agora. 2, no versículo 3, no parte B: ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem motivo. Jó tinha motivos para ser ali? Mas então por que Deus seria injusto de Deus punir uma pessoa sem motivo? E aí agora? Por que Deus puniria um homem sem motivo? Por que Deus deixaria você passar tanta aflição? É o que a Bíblia diz: nós somos espetáculo para os anjos. Eu fico imaginando Cedraque, Mesaque e Abednego. Eu fico imaginando Daniel. Eu fico imaginando o céu olhando para aqueles camaradas. Agora olha para os profetas do século 21. Os playboys, profetas do século 21. Olha para os crentes do século 21. Como é que Deus olha para nós? Você imagina? A estátua está em pé, mas tem 3 que não vai se prostrar. Vai morrer. Vou entregar minha... Pode tocar em mim, me manda para a fornalha, pode fazer o que for. O decreto pode ser do homem, mas eu respeito o decreto de Deus. Eita Deus. Isso é para quem confia na palavra de Deus. Glória. Pode me lançar na cova dos leões. A minha inocência vai ser provada quando ao amanhecer os leões não me devorarem. Por quê? Porque quando eu estou inocente, Deus está comigo. Aleluia. Mas quando eu estou culpado, Deus é o meu juiz. Quando eu estou inocente, Ele é meu advogado. Mas quando eu sou culpado, Ele é o meu juiz. E Ele muda facilmente. E é por isso que Deus vai agora mudar a sua posição para falar com esse homem na terra. Olha o que vai acontecer. Deus vai permitir que a mulher dele vai lá. Todos nós conhecemos essa historinha. Mas o versículo 11, que é para nós entrarmos lá no capítulo que nós lemos. Ouvindo, pois, capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todos mal, que lhe sobreviera, chegaram cada um ao seu lugar. Vai ter gente que vai ouvir do mal que vai acontecer na sua vida. Mas tem gente que é melhor você fechar a porta e não deixar ele entrar. Por quê? Porque tem pessoas que você pensa que vai entrar na sua vida para te ajudar, mas ele só vai atrapalhar a sua vida. E aí você precisa tirar certas pessoas do seu caminho. Porque ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Nanamita, se eu não me engano, combinaram ir juntamente, coender-se com ele consolado. Tem gente que às vezes na sua desgraça, no seu problema ruim, ele quer fazer o papel do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa: às vezes é melhor fechar a porta, chorar a noite toda, o dia todo e falar com Deus, do que você às vezes entregar a sua miséria aos homens. Porque esses homens aqui vão levar Jó ao que Jó nunca pensou que ele ia passar: a fragilidade de entender que ele estava no pecado contra Deus. E nós não enxergamos pecados em Jó, porque nós achamos que Jó é um vitorioso. Jó venceu tudo. Não, Jó, meu Deus, o que nós vamos ler agora? Nós vamos aprender uma coisa muito importante. Vamos lá. Levantando-se eles de longe os olhos, não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, lançando pó ao ar sobre a sua cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Aqui você vai ver que aqui Jó já tinha perdido tudo, então aqui não tinha diálogo. Mas olha o capítulo 3, vai dizer assim:
algumas Bíblias, Jó amaldiçoou o seu nascimento. Aqui Jó começa a falar, capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 3, no capítulo 4, olha o que vai acontecer. E Jó vai indo, Jó vai passando. No capítulo 4, quando um dos seus amigos vai conversar com ele, aí ele faz, que é o Temita, vai dizer assim para ele: se você intentar alguém a falar-te, e essa pessoa se enfadar, que todavia poderá conter as suas palavras. O que ele vai dizer? Eis que você tem ensinado a muitos, você fortaleceu as mãos fracas, as suas palavras sustentaram muitas pessoas que tropeçavam, e os joelhos que eram vacilantes foram fortificados. Mas agora chegou a tua vez. E aí, tu que ensina os outros, Paulo diz, vai ter que agora passar por aquilo que você ensina. Tu, olha o que ele vai dizer, mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, se perturbas? Porventura, não é o teu temor a Deus aquilo em que você confia e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? O que ele está dizendo para Jó? Amigo, e aí, não era você que ensinava todo mundo? Não era você que pregava para todo mundo? Não era você que falava que era o cara na praça, todo mundo te conhecia, aí vai o profeta de Deus? Mas agora vai o leproso, sem família, sem dinheiro, sem nada, e ninguém quer estar perto. Aí o amiguinho vai lá, vai dar um toque para ele. Tá temendo por quê? Olha o que ele vai dizer no versículo aí 18. Lê para mim, Vinícius, capítulo 4, versículo 18. E é muito profundo. Eis que nos seus servos, que confia, e nos seus anjos encontra loucura. Olha o que ele está dizendo, que Deus não confia nem nos seus servos, e aos seus anjos eles atribuiu a perfeição. Ele está dizendo, Deus expulsou Satanás lá de cima, e seus servos são fracos. Ele está dizendo isso para Jó, são fracos, Jó. Você foi muito forte em muita situação, mas agora você é fraco. Se os anjos em perfeição, na sua fraqueza, Deus abandonou eles e prendeu eles em cadeia eterna, imagine você. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados com uma traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos. Tem gente que vai nascer de manhã e à tarde vai ser o quê? Destruído. Aí Deus fala, é um pó, é um nada. Mas não, o nariz dele continua lá em cima. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes cortar o fio da vida, morrem e não atingem nem a sabedoria. Quem está falando aqui é um amigo de Jó. E está falando para Jó tudo isso. Olha a sabedoria desse homem em matéria de falar com Jó. Mas ele vai, Jó vai lá, capítulo 4, capítulo 5. Olha o que vai acontecer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai indo, 20, 21, 22, vai indo, 23, até chegar aí, no 32. Já está fazendo o quê? Já está falando com Deus ou está falando com seus amigos? Porque quando você começa a ver o processo, às vezes você quer dar muita explicação às pessoas. Tem gente que vai chegar, Ricardinho, mas você não está indo para a igreja, porque está vivendo isso. Aí você tem que parar para alguns na palavra e dizer, é o processo, está escrito. Para outros você tem que falar de outra forma, e para outros você tem que falar de outra. Aí você vive, em vez de estar ligado com Deus, vive contando aos homens, ou tentando dar explicação aos homens, que aquilo que está acontecendo, que é Deus que está fazendo. Aí Deus fala, quando é que Jó vai acordar e vai parar de dar explicação aos homens, e vai olhar para cima, e vai deixar eu falar com ele? Porque às vezes é assim, né? Porque eu estou passando isso, mas eu vou à igreja, eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, e Deus fala, e daí que você dá o dízimo? Quem dá 10% aqui para Deus, dá glória a Deus? Quem dá 10% não dá nada. Por quê? Porque Deus quer 100%. Aleluia. Não adianta dar o dízimo de 10% e não dar a sua vida para Ele. Se Deus aceitasse só 10%, Ele queria o seu dízimo no céu, não queria você. Por isso que quem dá 10% aprende isso, coloca na sua cabeça. Não dá nada a Deus. Por quê? Porque Deus nunca vai querer 10% nosso. Sabe por que Ele não quer? Porque se Ele quisesse só 10%, Ele pedia, só quero os 10%. Ele quer 100%. Mas Ele não quer em dinheiro, Ele quer você. Jó é o homem que mais sacrificava, o homem que dava dinheiro, o homem que abençoava, o homem que ajudou o pobre e a viúva necessitada. Talvez aí você não ajudou ninguém ainda, e nós essa que nós ajudou. Mas o texto aqui
pai da viúva. Jó alimentava os órfãos. Jó tinha grandes empreendimentos. Ajudava todo mundo. Aí Deus falou: ajuda todo mundo, mas eu conheço o coração dele. É homem de Deus. Mas eu preciso revelar quem é ele, Marcelo. Porque não adianta. Muitas vezes eu falo isso aqui. Às vezes parece que soa como uma coisa dura. O altar revela o teu caráter. Por isso que todos os homens da terra levantaram altares. Todos aqueles que querem realmente sentir Deus tem que ter um altar. É por isso que você vai ver todos os homens que se aproximaram diante do altar, eles tiveram sua vida conturbada. Tiveram que fazer realmente passar por vários processos para Deus falar: esse aqui realmente me escuta. Vamos dar um exemplo. Se você pegar Arão era o irmão de Moisés, um homem que levou a nação a adorar o bezerro de ouro. Quando o povo não viu mais Moisés, eles levantaram o bezerro de ouro e Arão foi lá e ajudou a fazer. Arão, fora da direção, fez isso. Só que o texto vai dizer para nós que quando Deus vai chamar para o ministério sacerdotal, Deus fala: chama Arão. E outra, dá um bezerro na mão dele e faz ele ficar no altar. Por quê? Porque o bezerro que ele levantou lá atrás pro diabo, agora ele vai ter que sacrificar para mim. E Deus faz ficar cara a cara com todo mundo que um dia, imagine, 3.000 pessoas morreram aquele dia. Aí Deus fala: agora fica cara a cara com o povo de novo, Arão. E agora vai ser diferente. A resposta não vai ser mais a sua mente conturbada e você falar o que você quer pro povo, não. Agora você vai ter que esperar o fogo descer de cima e tocar no altar. E é por isso que nós temos que entender: o mesmo Deus que viu você lá na miséria, o mesmo Deus que viu você com a vida destruída lá, é o mesmo Deus que quer te levar para o altar e fazer com que o fogo dele desça no altar e a tua vida seja restaurada. Você imagina a tremedeira de Arão, meu amigo, chegando em cima do altar dizendo: Senhor, mas eu como sumo sacerdote, pega o bezerrinho e lembra. Quando ele pega aquele bezerro, ele lembra: lá atrás eu levantei de ouro, esse não. Por quê? Porque Deus, ele dá oportunidade de restauração. Deus, o mesmo Deus que vê você lá sofrendo, é o mesmo Deus que quer te levantar e te exaltar. Só que exaltação com Deus tem que passar pelo sofrimento. Quem quer coroa aí da glória a Deus? Aí. Quem quer coroa da glória a Deus? Você vai receber uma coroa. Mas para você receber essa coroa, você vai ter que passar um processo. Como é que quer ser um rei que nunca brigou numa guerra? Nunca passou por luta. Quer ser um líder, mas não quer enfrentar nada. Quer sentir a presença de Deus. Aí não quer que o diabo se aproxima, porque o diabo vai ver você com a presença, sim ou não? A hora que você começar a brilhar, você incomoda. A hora que começar a ver uma luz, não é mais aquele brilho que você tinha quando você era cara de pau no mundo. Agora é um brilho diferente do Espírito Santo. E onde você chega com o brilho do Espírito Santo, meu amigo, a diferença é muito forte. Quando Moisés passou muito tempo com Deus, quando ele ficou ali, observando a palavra, Deus escrevendo os mandamentos, e quem passa com a palavra mais tempo tem um brilho do Espírito Santo. Quando ele desceu, não aguentava olhar na face dele. Agora, o que Jó tem aqui? Jó tem brilho do Espírito Santo. Jó aqui está dizendo que Jó é um meditador. Ele meditava todos os dias na palavra. Não está dizendo isso. Está dizendo aqui da conduta desse homem. E hoje nós temos o Espírito Santo, temos a palavra, nós temos o recurso. E mesmo assim está difícil de Deus falar que nós é temente, serve a Ele e se desvia do mal. Aí Deus fala assim: eu quero falar com Jó, quero conversar com Jó. Mas se olhar aqui no capítulo 32, onde nós vamos entrar, você vai ver que quantos amigos estavam conversando com Jó? Nós lemos lá, quantos? 3. Mas agora você vai ver um quarto amigo. Por quê? Existem pessoas que quando ela vê que as pessoas que são mais velhas e sábias não conseguem resolver, entenda os mais novos. Não se fique julgando as pessoas mais idosas. Porque nem toda sabedoria às vezes está com os mais idosos. Tem gente assim: eu sou ancião, eu sou cabeça branca, eu tenho mais tempo que você. Tem não. Davi disse assim: eu sou mais prudente do que os anciãos, porque eu medito na tua palavra. Davi, quando caiu também, quando ele escreveu esse salmo, ele era novo, mas quando ele caiu, ele estava com quase 50 anos. Ele já era idoso. Quando você é novo, você está cheio de energia, você quer guardar tudo, você quer fazer tudo. Lá na frente Deus te conhece. Então o mesmo que fala aqui pode lá na frente cair. O mesmo que diz aqui: eu sou crente, sou homem de Deus, assim diz o Senhor. Amanhã pode estar bebendo, pode estar caído. E a Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. O problema é que nós não olha.
Sabe o que é a maioria dos tropeços? Porque a gente não olha as pedras no caminho. Porque quando você está com o nariz empinado, você não consegue olhar mais para lugar nenhum. É grande realidade. Vamos olhar para a vida de Jó, capítulo 32, agora nós vamos ler. Viu? A igreja vai ler comigo aí. 32. E cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao ser ele por justo aos seus próprios. Jó era o quê? Justo aos seus próprios? Ei, será que tem gente assim na casa de Deus? Eu conheço a palavra. Justo aos seus próprios? Acabou, meu amigo. Quando você é assim, ó, aí Deus já tem que começar a mudar. Aí Deus fala, peraí, que eu vou mudar ele. Como o cara pode se querer ser mais justo do que Deus? Vamos lá? Continua, versículo 2, né, Vinícius? Bem alto. 32, 2. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Ram. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque justificava a si mesmo mais do que a Deus. Ele se justificava mais do que a Deus. Meu amigo, deixa eu falar. Você já se parou já perguntando isso? Oh Deus, por que está acontecendo isso? Aí Deus fala, deixa eu te explicar os motivos. Pode ser por aquele motivo daquele dia lá que ninguém viu. Um desses motivos que você está sendo aperfeiçoado. Existe pecado na sua vida que se Deus for expor, você está na roça. Se eu contar lá para sua esposa o que você fez aquele dia. Se eu contar lá para o seu esposo o que você fez. Se eu contar para o patrão que aquele dinheirinho que sumiu foi você. E se eu contar que daquele dia você estava lá vendo aquelas coisas que não prestavam e depois estava lá pregando. Quer se justificar? Então, por isso que nós somos justificados por quem? Por Cristo. É Cristo que nos justifica. Porque Ele é o único justo. E nós só somos justos hoje através de Cristo. Agora, olha o que vai acontecer. Lê para mim, Bianca. Versículo 3. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder os seus argumentos. Porque eles não conseguiram responder o argumento. Agora imagine, hein? O cara perdeu o tempo do capítulo 3 até... Por quê? Porque, ó, estava argumentando. Então, ó, essa noite, aprende uma coisa. Quando você tiver com problema, pare de querer dar explicação para os outros. Se chegar na sua casa, ó irmão, vim aqui te dar um abraço e vou embora, tá bom, mas sentou, quer tomar um café, quer cuidar da sua vida, fala, irmão, pega a Maria e vai embora. Por quê? Porque, ó, na minha causa, quem vai estar trabalhando é Deus. Porque tem gente que vai sentar para trabalhar a tua vida. Porque se não fosse, nós estávamos lendo aqui do capítulo 3 ao 32, alguém só conversando, fiado com Jó. Mas tem alguém que está calado. Vamos lá, lê para mim, Ricardo, versículo 4 agora. Porém, esperou para falar. Ó, Marcelo disse aqui em Tiago, não foi? Ele disse que o homem imprudente sai falando. Ele espera, ouve, né? Para depois ele falar. O problema? Tem muita gente querendo falar, você não presta atenção ainda nem com os ouvidos, quer falar já. Tem gente que não presta atenção nem na palavra, mas ele quer falar. Eu quero estar lá. Não, pastor, eu quero pregar. Não, pastor, eu quero falar. Deus fala, você vai sentar e ouvir. Você vai limpar esse ouvido, vai tirar essa sede espiritual. Depois que você ouvir bastante, aí você vai estar apto e em pé para poder depois você falar. Por quê? Porque ele vai ficar quieto, cara. E ele sabe que ele não podia. No Oriente Médio é assim, ó. Quando um mais velho falava, quem teve pai assim? Meu pai era só no olhar. Vou passar, tivesse a visita. Ou chegava na casa de alguém. Ó, minha mãe já avisava logo. Não é para tomar. Nem oferecer, ela já fala, não é para tomar. Se pegar o café, se pegar o refrigerante, o corpo vai comer em casa. Então, a gente já sabe que lá no Oriente Médio havia muito respeito com os mais velhos. E hoje, mais idosos? Meu Deus. Hoje os primeiros dão um exemplo aos idosos. Eu tô falando isso com verdade. E tá escrito isso. Abre aí em Tito, capítulo 2. Deixa o Vinícius abrir, tá? Só o Vinícius. A igreja continua aí. Tito, capítulo 2. Vai falar aí, se eu não me engano, versículo em diante aí, do 3 em diante. Você vai ver que o que vai acontecer aí com o Ricardo. Lê mais uma vez, Ricardo. O Vinícius não lê ainda, só abre. Eliú, porém, esperou para falar a Jó. Ele esperou para falar a Jó. Então ele queria falar, ele queria conversar. Ele queria falar. Mas vamos ver as palavras de Eliú, tá? Eu vou ler e da forma que eu ler depois, vocês vão entender o que está acontecendo. Vai. Lê, Ricardo. Enquanto tinha mais idade do que ele. Viu? Ele respeitava. O problema hoje é que uma pessoa idosa está falando e você está querendo o quê? Falar mais do que ela. Como é que você vai corrigir alguém de alguma coisa se você não presta atenção no que a pessoa fala?
Deus só pode te dar. É assim, a gente fala mais com Deus ou é Deus que fala mais com a gente? É a gente que fala e Deus fala. E aí eu canso de falar isso. Você passa 3 horas de oração, você soa. Né, menino? Mas fica assim, nós espirituais. Abraçou e aí, ora 3 horas. Aí Deus fala, 3 horas. Pra Deus é 3 segundos. Aí Deus fala, terminou, agora eu vou falar. Aí você fala, não, Deus vai me dar a resposta agora. A hora que Deus quer falar, você levanta e vai embora. Por isso que às vezes você tem que ficar em si e ficar em espírito. Por quê? Aí Deus vai falar no seu. Porque só tem sensibilidade espiritual quem para ouvir Deus falar. Tem hora que a gente fala de tudo, né? Da família, ó Senhor, entra no meu casamento, minha finança, ó Deus. Aí você visita 10, 15 amigos, né? Aqueles que você ama, e aí do nada acabam as palavras. Aí Deus fala, agora eu tenho muita coisa para te dizer. O problema é, seus ouvidos estão prontos para ouvir. E isso é ruim. Por isso que ele vai dizer aí, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que é a sã doutrina. Quando você for falar alguma coisa com alguém que está vivendo, fale na paz, porque quem se responsabiliza da palavra é Deus. Então quer dar o seu conselho, faz o seguinte, ó, abre um canalzinho na internet e fica dando conselho. Aleluia! Mas agora se você quiser dar um conselho a alguém espiritual, leia a glória. Então tu, porém, vai dizer assim, ó, só você tem instrução dentro da Bíblia. Fora da Bíblia, a responsabilidade de quem? Ah, Senhor, eu falei, mas ele não quis me ouvir. Foi você que falou, por isso que ele não ouviu. Tem gente que é assim, sabia? Deus vai lá, Deus não vai lá, Deus não manda na pessoa. Aí a pessoa fala, aí chega e fala pra outra, a outra fala, ele falou pra mim, mas não adiantou nada. Claro, quando é você que fala, não adianta nada. Agora, quando é Deus, o negócio é estreita. Então ele diz, tu porém fala o que é sã doutrina, que é a palavra. Tem gente que fala assim, irmão, aquele irmão, eu não gosto dele, eu vou mudar ele. Aí Deus fala, oxi, e a palavra? A palavra diz que eu tenho que gostar de alguém. Irmão, mas aquele coque daquela irmã tem que mudar. E o que a palavra diz? Irmão, mas você tem que tirar aquele... O que a palavra diz? Se a palavra não está dizendo, meu irmão, não fala o que a palavra não está dizendo. Aleluia! Jó falou muita coisa, agora ele vai ter que aprender a ouvir. E dura coisa é ouvir. Eu falo que eu apanhei demais e apanho até hoje. Lê, continua. Os velhos que sejam sóbrios. Opa, que sejam... Os mais idosos tem que ser o quê? Sóbrio. Porque tem muita pessoa que é de idade, mas está embriagada. É a grande realidade. Embriagada por quê? Ó, é só testemunho sem a palavra. Tem que pregar a palavra. Se você pegar Provérbios, Salomão está novo, dando conselho para todo mundo. Pegar Eclesiastes, ele está na idade. Quer dar um conselho a um jovem? Quer falar algo? Abre a Bíblia e ensina ele. Ensina a palavra porque ela é viva e eficaz. Ela penetra. Agora, suas palavras, seus conselhos, guarda você. Tem coisas que você tem que guardar para você. Porque depois você vai ser responsável em certas coisas. Foi ele que falou. Já viu aquele cara que fala assim? Ele deixa você falar, depois fala, não, você que falou. Aí você vai ter responsabilidade, sim ou não? Vamos lá para nós correr. Lê aí. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé. São no quê? Na fé. Porque tem gente doente que não sabe o que é fé. Sua fé está doentia. Continua. Na caridade e na paciência. Eita, caridade e paciência. Tá com crente tem paciência? Tem não. A gente pensa que Deus é entregador de fast food, né? Vamos lá, continua. Para que ensine as mulheres novas. Opa, para que, hein? Ele disse o ministério de pregação ou ensino? Ensine. Porque ele vai ensinar. Porque quando você começa a pregar a palavra, Deus não está aqui cortando cabelo, fala, abre aí. E às vezes, quando nós vai vendo, não está chorando, daqui a pouco nós está apoiando. Apoia ele, apoia eu, apoia os outros. Porque a palavra fala com a gente. Então você vai ver que a palavra ensina. A sã doutrina faz isso. Agora, hoje em dia, está muita confusão, muita coisa. Continua. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. A serem prudentes? Hoje não, né? Hoje será que as mulheres novas são prudentes hoje? Eu estou falando, é a palavra. A palavra, mas depois vai lá e pega a tinta e rasga, joga fora. Mas é a palavra que está dizendo. Continua. A serem prudentes, a amarem seus maridos. A amarem quem? Seus maridos. Meu Deus do céu. Continua. E amarem seus filhos. E amarem seus filhos. Tem mãe que não ama o filho. É a grande realidade. Se a palavra está dizendo, porque ali já tinha gente assim, já estava acontecendo. Continua. Olha o que ele vai dizer agora.
a serem moderadas, Moderada. Mas o quê? castas, Meu Deus. boas donas de casa. Boas donas. Quer casar, mas não limpa a casa, não sabe fazer. Isso é para homem ou para mulher. É a grande realidade. É doutrina bíblica, sim ou não? Sim. É a palavra. Eu amo ele, mas vai lá ver. Não toma um banho, não sabe limpar uma casa, não sabe fritar um ovo, mas é o amor. Posta a foto toda bonitinha, todo bonitinho, mas Aleluia! Deus conhece ele. Quem está dizendo? É a palavra, sim ou não? Sim. Por quê? Porque, se você vai viver isso aqui, é isso aí que você está aprendendo. Então tem que limpar a casa, tem que andar bonitinho, sim ou não? Agora o cara parece que saiu do guarda-roupa. Preste atenção, isso é verdade. E isso é uma vergonha, certas coisas. É uma vergonha. E não é vergonha. Isso é bíblico, viu? Quando a Bíblia chega a dizer, porque isso aqui é vergonha. É vergonha. Porque depois, ai mãe, por que você saiu? Ai, não fazia nada. Era só TikTok, Facebook, Instagram. Não tomava nenhum banho. Isso é pra vice-versa. O cara tá lá, pensa que a vida vai cair, o dinheiro vai cair do céu. Trabalhar, meu filho. Levanta cedo, vai ralar. Não, vivo de amor, barriga vazia dói, amigo. Isso não existe. Por quê? Porque você tá vendo aqui, eu vou explicar. Você tá vendo uma mulher aqui, que ela falou uma vez no texto, e no final ela foi honrada. A mulher de Jó. Sim ou não? Jó trocou de mulher? O primeiro processo que você quer ver, vou meter o pé na bunda dele. Mas a mulher de Jó largou ele? E Jó largou ela? Por quê? Porque quem ama passa o processo junto, rapaz. Quem ama de verdade passa o processo junto. Aleluia! Aí lá na hora de casar, aí meu amor. Aí veste a mulher todinha, o homem põe o melhor terno. Aí depois, na primeira tribulação, mete o pé. Aí Deus fala, tá vendo como era falsidade? Tá vendo que aquela festa foi toda uma mentira? Por quê? Porque não adianta fazer uma festa daquela, no dia a dia você não mostrar de fato quem você é. Se você faz isso com a mulher que você ama, que te proporciona prazer, o que você não vai fazer por Deus? Se alguém que lava, passa, cozinha, alguém que abençoa você, que cuida de você, você faz isso, você não vai fazer com a presença dele. É por isso que ele vai falar, Jó, eu te conheço. A mulher de Jó é uma das mulheres que eu mais amo dentro da palavra. Por quê? Porque ela viveu um processo com ele. Ela viveu a lepra com ele, ela viveu a perca com ele. Ela criou filhos. Hoje nossas mulheres, eu amo a minha mulher, nossas mulheres hoje não sofrem como as mulheres do passado. Sofrem? Amigo, é máquina, hoje é tudo. Sim ou não? Agora as mulheres aqui no Rio, agora mais quem tem 10 filhos. Carregar bastante na cabeça. Os homens tinham que trabalhar. Hoje, meu Deus, só vagabundo gosta. Hoje quer viver da obra, mas não quer sofrer na obra. Olha como que é tão profundo. Essa mulher que tem 10 filhos. Você sabe quantos anos demora a amamentação? Para 10 filhos? Faz a conta aí. Se é 2 anos, quantos anos vai dar? Vai agora aí, hoje você tem a fraldinha. Não chore quando você for no mercado e comprar uma fraldinha pro seu filho. Porque lá era pano, tinha que lavar. Não tinha máquina não, tinha que bater na pedra. É 10 filhos. E quando ele chorou junto com ela a perca dos 10. Mas no final, ela tá lá. Por que ela tá lá? Porque ela é uma mulher fiel. Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de provérbios. Ela não é só a mulher que na hora do churrasco tá lá, que na hora da farra tá lá, que na hora da bagunça tá lá, na hora dos prazeres tá lá. Não, ela era mulher do processo. É por isso que dentro da Bíblia, essa mulher foi uma mulher que superou tudo. Superou. Até ainda as palavras delas que lá na frente foram tolas. Por quê? Porque Jó disse pra ela uma coisa que eu diria pra minha esposa: mulher, você tem que entender, você está falando como uma doida. Nós tivemos todas as coisas boas de Deus. E se estamos passando isso, se aceitamos o bom de Deus, o mal, Deus tem um controle. Se Ele permitiu, eu não conheço a minha conduta. Se Ele permitiu, o mal nós não vamos aceitar. O que eu tinha e o que você tem, mulher, de Deus. Quando você casou comigo, aquela festa maravilhosa, e todos os nossos filhos estavam ali, as pessoas estavam ali, vivendo, a nossa família estava ali, e você estava comendo, se guardando. Lembre-se disso, mulher. Aquela hora foi a providência de Deus. A hora em que você me levou para aquele leito bonito e te proporcionou em prazer, foi a hora que Deus estava comigo. Então quer dizer que nessa hora Deus não está conosco? Então quer dizer que na hora da dificuldade Deus nos abandona. E nós abandonamos a Deus. É por isso que lá na frente a Bíblia vai dizer aqui que Deus deu a capacidade para ela de ter mais 10 filhos. Por quê? Porque Deus deu a conduta. Ela fala 2 vezes no texto, não fala mais. Hoje, meu amigo, estou falando das mulheres, não só da mulher, do homem também.
motivo que você tem que abandonar a sua casa. Não é por qualquer coisa que você tem que chutar as pessoas, não. Por quê? Porque elas não podem ser para você como um copinho descartável. Que você pega, usa e daqui a pouco você manda embora. Não existe isso. Por isso que esse amigo, ele está quieto. Agora ele vai começar a falar. Ele vai dizer assim. Leia aí, Ricardo, versículo 5. 32:5. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Tá vendo? Tem, ó, havia resposta na boca deles? Mas então quantos amigos tem aí? 4. Tá vendo agora? Mas tem um que estava cá. Quer ser um bom amigo, se cala em situação. E aprenda a dar conselhos direito. Aí aqui pode deixar que eu vou ler. Mas eu vou ler para vocês uma coisa profunda, ó. Disse Eliú, filho de Baraquel, eu sou o de menos idade, e vós sois idoso. Então eu temi, fiquei com medo de declarar minha opinião. Mas vou dizer, né? Fala os dias, a multidão dos anos, e me ensina a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do todo, é o sopro do Todo-Poderoso que o faz sábio. O que ele já está dizendo? Você não está entendendo nada, João? Você está com espírito ainda. Se todos os seus filhos morreram, se você passou tudo isso e Deus não te levou, o espírito que Ele te deu está em você. E por que Ele te deixou e levou os outros? Por que Ele deixou você, Jó? Porque o processo não era com seus filhos, o processo era com você. Por que Deus te trouxe aqui hoje? Eu deveria ter trazido meu esposo, eu deveria trazer minha prima, meu pai. Não, o processo é com quem? É com você, porque Deus não traz para a cena aquele que vai ser provado. Deus vai trazer aquele que vai ser provado e aprovado, ou reprovado. Aí ele vai dizer, ó, os demais idade não é que são sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Ele está dizendo uma coisa verdade, né? Tem muita pessoa de idade que precisa ser exortada. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e eu também vou declarar minha opinião. Eis que eu guardei as vossas palavras, viu? Eu dei ouvido às suas considerações, enquanto quem sabe eu buscava algo que dizer para vocês. O que ele está dizendo? Eu estou buscando, porque o homem sábio se cala para algo ele buscar para dizer na hora que Deus quer que ele fale. Agora o problema é que a gente já fica ansioso. Não, hoje eu tenho o que falar. Hoje eu tenho. Deus fala, verdade, meu filho, não fala nada agora não. Porque na sua ansiedade você talvez vai estar sem o espírito. E se pregação sem o espírito, é sermão vazio. E vai ter que prestar conta naquele dia. Naquele dia vai ter que prestar conta. Vamos correr. Atentando, versículo 12. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós ouve que refutasse a Jó, nem que respondesse as razões de Jó. Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem. Faltam palavras. Por quê? Quem está falando com eles agora? Um menino novo. Por quê? Porque agora eles vão ter que aprender, sendo homens de idade, aprender com gente nova. Quem deveria com o tempo ser mestre tem necessidade de sentar e tomar um leitinho de novo. Tem gente que, querendo ou não, tem que viver isso. Vamos lá, vamos correr? Dá glória a Deus. Jó, e ele vai dizer, versículo 16: acaso devo esperar, pois não falo e estão parados, e nada mais responde. Também eu correrei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito a falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respirador, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permite, pois, que eu te fale, para que desafogue-me, e abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de Por quê? Porque quem estava ali fazia acepção de pessoas, ó. Não usarei lisonjas com os homens. Por quê? Porque ele sabia. É assim, ó. Tem muitas pessoas que me conhecem como Rafael, os mais íntimos. Onde eu chego é pastor Rafael, né? Então tem pessoa que fica assim, ó. Senta aqui, ó, grande reverendo. Ó, grande. Tem pessoa que é assim, não é? Tem gente que faz isso com brincadeira, tem gente que tem uma intimidade. Mas tem gente que faz isso tiração de sarro, chacota, maldade. Sim ou não? E olha o que vai acontecer. Se você olhar bem, todo lugar que Jó chegava, ele era bem recepcionado, porque ele era homem de... Mas agora quem que é Jó? Então ele vai aprender o que é acepção de pessoa. Por quê?
Porque ninguém quer estar perto de leproso. Por isso que Jesus falou: quem te quer que eu te faça? Quando ele viu o leproso. Por quê? Porque o leproso não tem lugar para sentar, não tem família para viver e não tem espiritualidade para sentir. E aí agora Jó está vivendo aquilo que o leproso vive. Jó está vivendo aquilo que muitas pessoas na sua vida, quando ele viveu, que ele viu se perder, está vivendo. Aí ele vai ter que agora viver aquilo que ele ensinava aos outros. Na hora do velório, Jó chegava até o caixão. Vou pagar o caixão. Ele ia lá, abraçava o pai, consolava a família. Mas e no velório de Jó? No velório dos filhos de Jó, quantos foram lá consolar ele? Jó talvez passava no leprosário: eu quero doar mantimento para os leprosos que não conseguem sair, não pode. Mas quantos foram lá fazer isso? A sua mulher olha para ele e não vê aquele mesmo homem bonito, novo, que ao entrar no casamento era o homem da sua vida, mas agora é um homem se coçando com um caco de telha, cheio de bicho no seu corpo, magro. E olha o que vai aí, ó. Lê aí, 19:14, lê para mim, Vinícius. 19:14 de Jó. 13 de Jó. Pode ler, Vinícius. Só o Vinícius, tá? Só o Vinícius. Só 19:13. Olha, o resto, a igreja fica toda no versículo, tá bom? 19:13 de Jó. Pode ler. Longe de mim, a meus irmãos. O que os irmãos fizeram quando Jó passou? Pois longe de mim, a meus irmãos. Os irmãos se colocaram de... Então tem situação, seus irmãos não vão estar. Então para de ficar correndo atrás de quem Deus já te colocou longe da sua vida. Continua. Ó. Marca bem isso aí, ó. Continua. Os que me conhecem deveras me estranharam. Os que me conhecem agora me estranham, hein? Ó, pai, eu sou o Rafael, você não te conhece. Já viveu isso na pele? Já viveu quando você vai precisar do irmão, o irmão fala: eu não vou te ajudar, eu tenho, mas não vou te ajudar. Só está vivendo aquilo que ele prega. Viver o que prega é difícil, ou não? Quem conta essa história de Jó assim? Ninguém quer ver o que Jó viu. Continua. Olha o que ele vai dizer aí. Continua, Vinícius. Os meus parentes me deixaram. Os meus parentes me deixaram? E você vai ficar então esperando que seus parentes vai lá? Vai não. Porque tem processo que é você ir. Ixi, não adianta correr. Não adianta. Quando é você e Deus, acabou. É eu que estou falando, não é a palavra. Palavra, continua. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. E os meus conhecidos não se lembram mais de mim. Será que ele está sozinho? Porque eu amo a Bíblia, por causa disso. Porque a Bíblia não é uma conversa fiada. A Bíblia é realidade. O mesmo Jó, do capítulo 1, que está sofrendo, que não estava sofrendo agora, está vivendo esse sofrimento. Rejeição, acepção de pessoas, sofrimento. Continua, Vinícius. Parou aí, não? Os domésticos e as minhas servas me refutaram. Aí, todo mundo sabe aquele funcionário, aquele que fica puxando o saco quando o cara tem tudo e quando o cara não tem nada. Olha o que ele diz aí, ó. Os meus domésticos e minhas servas me reputaram agora, estranho. Agora o patrão não tem nada, hein? O patrão vai lá, ó, patrão, não te conheço, não. Ele nem chamou de patrão mais. Ele perdeu tudo, rapaz. Não tem mais nada. Por isso que Deus tem que ensinar a Jó que tudo que ele tem é a presença de... Ele está provando o caráter de todo mundo em volta de Jó. Tá vendo, Jó? Da mercearia era assim, da igreja era assim, é na hora da sua prova. Tá vendo o seu irmão que falava: tô contigo? Tá nada. Aí meteu o pé e vai deixar você sozinho. Continua. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Como que você pode viver dentro de um lugar e ser um estrangeiro na sua própria pátria? Meu Deus. Continua. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Chamei o meu criado e ele não me responde? Agora imagine quando o Jó estava com ouro, prata, bem, saúde. Ô meu servo. Aí vinha ele com aquela cara. Aí Deus falava: era aquele servo lá falso. Por quê? Porque quando você tinha, você não precisava nem falar, levantava a mão e via. E hoje você não tem nada, né? Quem quer ser amigo daquele que não tem nada? Aí Deus está falando para Jó: e aí, Jó? Tá sentindo falta de quê? Aí é por isso que Jó fala assim: eu sinto saudade do tempo que o Senhor é meu amigo. Por quê? Meus servos não são meus amigos. Minha família não é meus amigos. Por isso que Jesus diz: quem faz a vontade dele que é minha família. Continua.
Chamei a meu criado e ele me respondeu, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com minha boca. Continua. O meu bafo se fez estranho à minha mulher. O meu bafo ficou estranho à minha mulher. Por quê? Porque quem tá com lepra não tem hálito bonitinho, não é mais aquele hálito refrescante. Ele é repugnante aos olhos da sua mulher. E quem tá lá no texto apareceu? Mesmo sendo repugnante aos olhos dela, quem tá lá com ele? Ela. Hoje não, né? Hoje é qualquer coisinha. Continua. Tá terminando. E a minha súplica aos meus filhos do meu corpo. Os filhos do meu corpo. Será que os filhos estavam ali pro Jó? Olha o que vai acontecer. Vai, continua. Até os rapazes me desprezam. Até os rapazes me desprezam. Continua. E levantando-me eu, falam contra mim. Meu Deus. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Do meu secreto conselho. Aí Jó tá agora sozinho, sem ninguém. É eu que tô falando na Bíblia. A Bíblia, vamos lá, volta pro 32 lá. Volta pro 33, agora é 32 e... Nós paramos em qual? No 16, né? Não, nós paramos no 21. No 32, 21. A igreja tá ainda? Glória a Deus. Ele disse que não fará acepção de pessoas. Não usaria as palavras para agradar ninguém, porque ele não sabia. Em caso contrário, em breve o Criador levaria ele. Mas ele vai dizer, Eliú repreende a Jó agora. Ele vai dizer, ó Jó, 33, as minhas razões, dê ouvidos às minhas razões e todas as minhas palavras. Posso agora falar, e a minha boca fala a minha língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe-me bem as tuas razões, perante mim me apresenta. Eis que diante de Deus eu sou como tu és, homem, também sou formado do barro. Por isso, não inspiro terror a você, nem a minha mão pesa sobre você. Mas eu quero te dizer uma coisa no versículo 8. Na verdade, falei perante mim. Na verdade, falaste perante mim. E eu ouvi o som das tuas palavras. O que Jó falou? 3 coisas que nós falamos aí, Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Jó disse que ele não tinha essas coisas. Ele falou, eu sou limpo. Então quando ele já falou, o que já estava nele? Ixi, o orgulho, o ego. Quando ele dizia assim, eu tô limpo. Você tá vendo aqui, eu sou limpão. Ninguém aqui vai tocar em mim porque eu ando certo. Você tá na roça. Deus conhece isso aqui. Eu tô limpo, não tenho transgressão. Eu sou puro, eu não tenho iniquidade. Aí o que ele vai dizer? Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. O que Jó disse? Que Deus o considerava como? Meu Deus do céu. Você tem noção do que é uma pessoa falar isso? Mas não é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Ele está dizendo o quê? Ele não está lembrando as palavras dele. Tá ou não está no texto aí? Está dizendo, lembra dessas palavras, eu ouvi. Você disse que Deus arrumou pretexto contra você. E tem mais, Jó. Você falou assim, põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto, você não tem razão. Eu te respondo porque Deus é maior do que o homem. Você não tem razão. Mas Jó era cheio da razão. Já encontrou uma pessoa cheia da razão? Ixi, meu Deus do céu. Capítulo 34, vamos correr. Vamos lá, pula pra lá. Capítulo 34. Já estamos terminando. E disse-lhe Eliú, versículo 1: Ouvi, sábios, as minhas razões, vós instruído, incline os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como paladar a comida. O que é direito escolhemos para nós e começamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu... O que aquele Jó falava? Que ele era justo. E que Deus tirou o direito. Quando eu falo isso de Deus, o que eu estou dizendo que Deus é? Injusto. Cuidado com o que você fala na hora da sua prova. Você pode atribuir a Deus uma injustiça. Aí Deus vai falar, vai mudar a história agora, hein? Uma coisa é você ver seu processo calado. Outra coisa é você ficar colocando culpa em mim naquilo que você não entende. Não põe culpa em mim. Por quê? Vou te trazer no tribunal. E olha, que é tão profundo, que é o versículo 23.
Versículo 21. Quer dizer, 34 e 21, que é tão profundo. Lê aí, pra você ver. Lê pra mim, Vinícius. 34 e 21. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os seus passos. Então Jó estava sendo provado, mas Deus viu todos os passos dele, viu ou não? Porque quem deu o conselho, quem falou para Satanás de Jó foi Deus, no capítulo 1. Mas ele vai dizer mais para baixo, ó, 22, Vinícius, lê. Não há trevas nem sombra de morte onde se esconda os que obram a iniquidade. Ó, então não adianta, ninguém se esconde. Aí, Senhor, tô aqui, ó. Ninguém tá me vendo, a mulher não tá vendo, o patrão não tá vendo. Eu sou cego agora? Aí, ó, e a pior coisa, é melhor que o patrão te pegue. Por quê? Aí você fica envergonhado, para de fazer. Agora, a pior coisa do mundo é se querer entrar. Ô, Senhor, tô entrando. Deus fala, onde? Aqui você não vai entrar. Por quê? Porque eu não te conheço. Mas eu profetizei no teu nome. É? Você profetizou, mas eu vi o que você fazia. Porque eu conheço os passos do homem. O homem pode ir para a escuridão, eu conheço ele lá. Quem vai julgar as almas que vai para o inferno? Deus. Como é que você quer esconder seus passos dele? Porque a mente do homem é tão pequena que o homem não, Senhor, eu vou me esconder. De quê? Continua aí, Vinícius, aqui ó. E aí aonde a gente vai entrar? Lê bem devagarzinho, 23. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Deus não precisa de testemunha, de investigação. Deus não precisa de uma inquirição. Deus não precisa fazer nenhuma investigação para trazer o homem até o tribunal. Hã? Que tribunal Nabucodonosor passou para ele ser julgado daquela forma? Deus falou, eu pesei você na balança. Deus faz a mesma coisa, eu pesei na balança. E Deus não precisa falar assim, ó, vai subir aqui, primeiro vai passar pro julgamento, depois vai descer. Deus falou para Nabucodonosor, ó, você vai virar um animal, vai comer 7 anos como animal. Por quê? Porque, ó, Deus não precisa fazer investigação, porque Ele conhece a gente. Ele sabe do interior do seu coração. Ele não precisa falar, eu tenho provas contra o Vinícius, eu tenho provas contra a Bianca. Não, Deus não vai fazer isso. Deus, cara a cara com Deus, meu amigo, você tem noção do que você vai falar para Deus? Já? Ele está preparado para o que você vai falar para Deus? Porque você está preparado para falar muito para você na terra. Mas para falar com Deus, está preparado? O que você vai falar para Deus? Senhor, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu gostava de futebol, eu e Carlinhos, nós jogava bola, nós era 1000 graus na bola. Acha que Deus vai se importar com isso? Acha que Deus vai se importar com o seu carro, com a sua casa? Deus vai se importar com o que você fez para Ele, como você andou com Ele. E isso é uma coisa que na terra não está acontecendo. Está acontecendo? Não. É por isso que Jesus falou, quando Ele vir, haverá fé na terra? Ah, pastor, mas então não vai ninguém escapar. Por isso que é a graça que nos salva. Aleluia. Porque se não é a graça, nenhum de nós entra. Glória a Deus. Você só tem os dons porque Jesus deu. Aleluia. Você só prega porque é Ele. Você só louva porque é Ele. Glória. Você só tem a igreja porque é Ele. Glória. Acabou, se não é Ele. E não fica esse negócio, eu tenho, você não tem nada. Jó tinha nada. Deus provou pra ele. E aí, Jó, agora você tem o quê? O que você tem agora, Jó? Precisa fazer uma investigação? Aí Jó, um homem sábio, né, inteligente, diz, não, Senhor, eu queria ficar no tribunal, cara a cara com o Senhor, para te perguntar o que eu fiz pro Senhor, o Senhor está me provando. Aí Deus fala, quer vir no meu tribunal ainda? Tem certeza? Seus 10 filhos já estão comigo. Quer agora que você suba? E o que você tem para me dizer? E é isso que nós temos que entender. Deus estava mostrando para Jó que tudo está no controle de Deus. Olha o versículo agora, 24. Quem é que quebra você? Não é Deus? Olha aí, lê, Vinícius. Quebranta os fortes. O que ele faz com os fortes? Ele quebra. Aí o cara chega na igreja cheio de marra. A mulher chega folgada, brava. Aí Deus fala, vai ficar mansinho. Moisés era bravo, assassino. Paulo era perseguidor. Deus colocou ele nos lugares deles. Vai ficar no lugar. Vai fazer tudo que eu mando, agora vai obedecer. Você tem noção de coisa que é Deus, coisa boa, né? Deus é maravilhoso. Moisés, eu estou com 80 anos, né? Estou com 2 filhos. Deus não usa mais toda a idade. Deus fala, vai começar seu sofrimento agora. Meu Deus. Você é dono agora do ar? Agora? É você que agora manda nos seus pulmões. Você acha que a obra vai começar? Quando você fala, ai Senhor, eu não quero mais, então vai. Aí na idade que você vai sentir com artrose, osteoporose, aí que você vai fazer a obra de Deus. E aí Deus fala, agora você vai ter mais 30 anos. Deus quebra os fortes sem fazer o quê? Sem chamar eles aí, ó. O que ele fala? Quebra os fortes sem que possam inquirir. sem
inquirir. Sabe o que é inquirição? Eu vou abrir um inquérito com esse homem. Vou fazer uma investigação da vida do Ronaldo. Deus não precisa fazer inquérito não, meu amigo. Deus não precisa fazer investigação não. Deus fala, já sei o que você está fazendo. Porque quando eu fiz você, eu já sabia de todos os seus passos. Eu já sabia que você ia chorar, gemer, que você ia sofrer, que você ia correr. Mas já sabia também que se você me dá um crédito, eu vou mudar a tua vida. Uma coisinha só e acabou. E eu mudo. É por isso que ele está dizendo para Jó, né? Jó, o que você já fez para mim? O que você já deu para mim? Você ajudou? Já deu uma ajudinha na terra aí? Então quer dizer que um dia eu vacilei, dormi e a terra saiu do controle. Foi você que cuidou dela? Não, Jó, acho que, meu Deus, aquelas pessoas que estão tudo lá no hospital sofrendo, acho que é você que cuida deles. Não, Jó, eu acho que quando vem aquelas ondas de tsunami lá, é você que controla tudo aquilo. Você está no depósito da neve. Eu acho que é você que manda a chuva. Você que faz com que o sol brilhe ao meio-dia. É você que faz tudo isso, né? O céu faz tudo. Sabe o que você fez no bairro? Você acha que está fazendo alguma coisa? Você não está fazendo nada. Eu faço a obra de Deus, você faz nada. Se eu não te impulsionar, se eu não colocar o desejo em você, se eu não te dar o Espírito, você não consegue sair do lugar. Se eu não te chamar, se eu não te sacudir, se eu não te tirar da porcaria que você está vivendo, você vai para o inferno. É Deus que faz tudo. Por isso que ele diz, eu não preciso de investigação. E ponho outros em seu lugar. Não se acha melhor que os outros. Porque Deus tira um e põe o outro. Aleluia. Quando Deus falou, vou fazer festinha e já era, Deus falou, chama os 1000, sua morte vai ser hoje. Amanhã o rei da Pérsia vai estar lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante. A sua vida é única, sim, mas Deus não vai usar unicamente só você. Deus não tem só você. Elias agora tem 7.000 que não se prostrou. Eu sei que eles não estão igual a você. Eles não aparecem os 7.000. Tá bom, Elias, mas é só pra você entender que eu não tenho só você como profeta. Não tenho só você como homem de Deus, como mulher de Deus. E isso que nós precisamos entender. Hoje não, né? Se eu não estiver lá, não funciona. Tá funcionando sem vocês. Você nem tava na terra, tá funcionando. Tá entendendo o mistério? O que Deus tá falando com a gente hoje? Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus tá falando assim, ó. Hoje eu tô tirando um cansaço de você. Hoje eu tô tirando as suas perguntas vazias. Pergunta vazia. Eu quero perguntar pra você. Eu vou perguntar. O que você já fez pra mim? Pra que você possa me cobrar? O que eu ando te devendo pra você querer me cobrar tanto? Porque eu não saiba que eu não tô devendo nada a ninguém. Porque até a dívida que nós não conseguimos pagar, Ele trouxe o filho para pagar por nós. Como é que eu vou pegar seu filho? Vou sacrificar ele pelos homossexuais, pelas prostitutas, pelos ladrões, por todo mundo que nessa terra não presta. Vou pegar o seu filho e tirar ele do conforto do lar. Vamos ver se você tem coragem de derramar o sangue dele por amor até a você mesmo. Você não consegue? Por que não? Porque você não conhece o plano de Deus. Por isso, vai lá no capítulo agora. Estamos terminando. Dá glória a Deus. Glória a Deus. 38. Eu quero que o Ricardo, Vinícius e a Bianca lê, tá? 38, Ricardo, 1, 2, Vinícius, 3, Bianca. Pode ler bem alto. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho, dizendo... Parou? Redemoinho causa o quê? O que redemoinho causa? Causa destruição, não causa? Mas Jó vai ser respondido de um redemoinho. E ele não vai ficar com medo. Por que ele não vai ficar com medo? Porque agora ele vai ouvir a voz de Deus. No meio do redemoinho, da confusão da sua vida, Deus vai te responder. Aí Deus vai falar o seguinte para você agora. Primeiro, eu não vou te dar a resposta do jeito que você quer. Não é deitadinho, bonitinho. É do meu jeito. Como foi a resposta para Daniel? Na cova dos leões. Para Sedraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha. Quando foi a resposta para José? No poço. Quer a resposta? Ele vai te dar. Então ele vai preparar o gigante, vai preparar a fornalha, vai preparar o poço, e ele vai te dar a resposta. Vai preparar o cárcere. Quer pregar, mano? Deus vai preparar. Ele vai te responder. Vamos ver agora se vai mudar a situação. Vai lá, versículo 2. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. 38, 2? 38? Ah, não, 37. 38, 2. Quem é este que escurece? Não, para aí, falou agora quem é? Mas não é Jó que tá ali?
Por que Deus está perguntando quem era aquele cara? Deixa eu perguntar para você. Você entrou a mesma pessoa aqui hoje? Aí, se você troca de personalidade facilmente, de caráter, por isso que Deus precisa te aperfeiçoar. Porque no começo da chamada, você é uma benção. No meio, você se revela outra pessoa. Aí Deus fala, e aí? Quer que eu te levo um pouco a tempo? Você trocar uma nova identidade? É grande realidade. Sim ou não? A identidade está sendo mostrada. A primeira coisa que Deus vai perguntar é, como é que é esse que está aqui? Primeiro que eu não estou conhecendo mais esses. Por quê? Louvava, pregava, falava que eu sou o cara. Mas agora eu não sei quem é mais. Por quê? O processo vai revelar quem você é. Tá? Cada vez que você passar um processo, e ó, se você ora na hora da luta, se você ora na hora da bonança, Deus fala, ele não muda. Agora, na hora da bonança, você tá. Na hora da luta, você ora, na hora da bonança, não ora. Aí Deus fala, ele é desequilibrado. Eu preciso equilibrar ele. Ele precisa entender que intimidade comigo e oração não é quando tá tudo bem ou quando ele acha que tá tudo mal. A oração é uma intimidade. Então não devemos procurar Deus por interesse próprio. Olha aí o que vai dizer. Quem é este que faz o que, menino? Que escurece o conselho. Que escurece o como? Porque Deus vai dar o que aí? Um conselho, sim ou não? Mas ele vai escurecer o conselho de Deus. Por quê? Porque ele está sem o que agora aí? Sem conhecer? Tem muita aí. Mas ele não era reto, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Não era um homem justo, mas não tinha conhecimento de quem é Deus. Você pode fazer o que você quiser na tua vida. Cuidado quando você dizer assim, ó, agora eu vi muitos dizer, sou bacharel em santidade, sou doutor em santidade, sou doutor em isso, doutor em nada. O que Deus te faz é para aperfeiçoar, para que você venha crescer diante de Deus e dos homens. Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Graça é favor e merece. Está crescendo? Merece. Está crescendo? Não merece. Está crescendo? Não merece. Saiba que você está crescendo só sobre um tempo que você não merece crescimento. O problema é que a gente acha que a gente merece, né? Não, mas eu dou um dízimo, dou oferta, vou à igreja 3 vezes no dia. Isso aí o diabo visita o céu. 9 e 9. Mas eu vou terminar, vou entregar tudo que Deus mandou aqui, ó. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecer? Agora, 3, lê pra mim, Bia, que é lindo, ó. Prepare-se como um guerreiro. Prepara-se como um guerreiro. Quem é guerreiro aqui? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Você tá na presença de Deus, dá glória a Deus. Quem é guerreiro aí, dá glória a Deus. Então se prepara, porque guerreiro não anda dormindo aí. Guerreiro anda preparado. Vamos preparar agora. Quem vai falar com nós agora é alguém que vai mudar a posição. Ele vai fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, Ricardo. Você vai ser Deus, né? E Deus vai ser agora o aluno. Você responde para ele aquilo que ele criou, beleza? Você vai responder, vai perguntar. Você vai ser Deus. Eu vou perguntar a você. Quando eu fiz a terra, Jozinho, onde você estava? Quando eu coloquei o tamanho em você, coloquei fio a fio de cabelo, quando eu coloquei cada detalhe nos seus olhos, na sua boca, eu perguntei sua opinião. Foi você que me ensinou a fazer isso? Tu era meu professor, né? Você estava desde o princípio, a sabedoria habitava em você. É você que sabe, faz todas essas coisas. Porque se é você, me ensina. Me ensina o que você tanto fala, tanto me questiona. Se você acha que é isso que você está vivendo é tão ruim, eu estou trocando de papel. Seja Deus por um dia. Eu vou ser seu aluno. Nós vemos Deus trocar de posição às vezes, sim ou não? Você vê Jesus. Tirou a coroa, tirou tudo. Se tornou homem para nos ensinar. E você quer ser um Deus, sendo um homem. Meu Deus. Quer ser Deus, mas quer ser homem. Capítulo 40, lê para mim agora. Aí a Graça, 40 versículo 3 e 4. Pra nós correr, tá acabando, senão vai ficar aqui, vai virar vigília. Dá glória a Deus, meu. 40 versículo 3 e 4. Do 40 até o 4, tá? Do 3 Isso, não, do 1 ao 4, do 40. Disse ainda o Senhor a Jó:
Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? E aí? Quem está contendendo com Deus aqui? Quem anda com briga com Deus aí? Meu Deus, meu amigo, para de briga com Deus. Vou falar para você, não entra nessa não. Não arruma essas brigas não. Tá contendendo com Deus. Eu nunca vi carro contender com oleiro. Isaías diz, quem sou eu? Sou um trapo de imundícia. Por que eu vou contender? Senhor, por que está acontecendo isso? Eu não aceito. Deus fala, o ar no pulmão você está aceitando, não é teu? Eita, glória! Você está entendendo o que Deus está falando com nós hoje? E isso nós temos que entender. Por isso que quem não lê a Bíblia não tem uma percepção das coisas verdadeiras. Por que nós vemos hoje muita fantasia? Deus vai fazer, Deus vai mudar, a vitória vai chegar. Deus fala, pega pelo menos meia hora do que foi dito aqui. Você vai voltar para casa hoje e vai falar, meu Deus, me ensina a ser alguém. Por quê? Porque sabe, quando a Bíblia faz isso, Deus vai te dar vitória. Por quê? Porque aí você vai se tornar uma pessoa melhor. Aleluia. Você vem cheio de marra, né? Dizendo assim, não, hoje eu vou chegar lá, Deus vai falar comigo, quando eu chegar em casa eu vou meter o dedo na cara do cara, ou na cara da mulher, e eu vou falar, então Deus fala, hoje o dedo está na tua cara. Hoje é com você. Hoje é com você. Você vai se colocar na posição que eu quero, aí depois que você se posicionar, você vai estar apto a falar. Sem posição não tem como você falar. É a grande realidade do texto. Deus está colocando Jó na posição que ele deveria estar. E nunca deveria ter estado. Então não empina o nariz. Fique na posição que foi chamado. Continua. Que responda a Deus aquele que o acusa. Responda a Deus aquele. Você tem noção do que Jó está fazendo? Acusando a Deus de injustiça. Aí Deus vai dizer. Aí versículo 3. Então respondeu quem agora? Jó, amiguinho. E respondeu Jó o quê? Fala aí, dona Cláudia. Sou indigno. Sou? Indigno. O que ele vai falar? Eu sou indigno. Eu não sou merecedor. Aí Deus está falando, tá voltando para a posição. Saiu agora de cima do pedestal e começou a descer. E começou a entender, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Continua. Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Falei uma vez e não tenho resposta. Aí Deus fala agora que você voltou na posição. Lê aí, 42. Lê pra mim a... Eu esqueci o nome aqui. Isso é rapidinho, coisa rápida. 42, versículo 2. E a igreja dá glória a Deus. Isso, não dorme não, a fé. Abre o olho, hein? Pode ler. Bem sei eu que tudo pode. Mudou ou não mudou? Bem sei eu que tudo pode. E quem pode tudo aqui hoje? Deus. Então a sua posição você tem que entender que quem pode é Ele. Beleza? Depois. E nenhum dos teus pensamentos pode ter impedido. Mas os pensamentos de Jó é diferente, né? E aí, seu pensamento mudou agora? Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Continua. Quem é aquele que dizes tu? Que sem conhecimento encobre o conselho. Olha o que ele diz. Quem era aquele, hein, Senhor? Olha o que ele diz, Senhor. Quem era aquele, hein, Pai? Agora me abri a visão, hein? Quem era aquele que ficava falando coisa lá sem conhecimento, Senhor? Eu mudei agora, Senhor. Tá até mudado, Jó. Por que muda? Entendimento. Entendeu o que de fato deveria acontecer na vida dele. Aí ele vai dizer, falei na verdade o que eu não... Para de falar coisa do que você não entende. É a grande realidade. Depois, coisas que são o quê? Muito grandes para mim. Maravilhosas. Coisas que eu não compreendia ou conhecia. Para de falar de coisas que você não compreende. Fulano vai pro inferno, meu irmão. Se você soubesse o plano de salvação, você não falava que alguém ia pro inferno, meu irmão. Você apresentaria o evangelho primeiro. Que é o evangelho que salva. O evangelho é o evangelho que leva o homem pro céu ou pro inferno. É o evangelho de Cristo. É a pregação dele. Mas ele vai dizer, escuta-me, pois eu havia dito e eu falarei. Eu vou perguntar e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. Aí Deus falou, agora eu vou mudar a vida. Deus mudou a vida dele. Mudou ou não mudou? Sabe onde Deus muda a sua vida? Quando o seu entendimento abre. Quando o seu coração abre. Quando a sua soberba cai por terra. Quando o teu orgulho sai. Aí Deus fala, tá sentado agora? Agora você é filho, é aluno e o professor vai te ensinar. Vai lá. No começo você começou sacrificando para os seus filhos que não iam obedecer. E agora você vai sacrificar de novo.
Agora, quando você fazer o sacrifício, não será como da primeira vez que você fez pelos seus filhos e quando estava vivo. Agora você vai fazer por você, pelos seus amigos. E quando você estiver sacrificando, eu vou mandar ouro, eu vou mandar prata, eu vou mandar sustento, eu vou reedificar a família, eu vou levantar, eu vou restaurar, eu vou fazer que a tua vida mude. E vai ser de um dia para o outro. E ninguém vai acreditar. Vai ser de um tempo para o outro. A sua mulher é estéril, a sua mulher não estava gerando, sua mulher está na idade, não podia mais gerar, agora ela vai ter 10 filhos. Toda a comunidade vai ter que aprender. Dizendo, aí vai uma mulher que perdeu 10 e Deus deu 10 para ela. Por quê? Porque ele entendeu. Sua soberba caiu por terra, seu orgulho foi deixado de lado. Ele não se apresentou mais com dupla personalidade na presença de Deus. Ele disse, Senhor, eu sou pecador, sou miserável homem, eu sei que sou falho, Senhor, mas há um Deus no céu, que Ele não deve nada para nós, mas nós somos devedores dele. E nós temos que entender isso. Quando nós entendemos, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. Hoje você vai sair daqui e como um profeta de Deus, Deus vai dar resposta nessa noite. Você vai para casa e Deus vai dar resposta. Ele mandar assim. Porque quando nós entendemos pela palavra quem é Deus e o que Ele faz, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. Por isso você vai sair daqui abençoado. Vós sois santificado na minha palavra. Por que tem muita gente que não está santificada e está doente? Porque não prega mais a palavra.